Olá, o nosso grupo vai estar apresentando sobre o gene ATXN2, referente ao trabalho webinar de genética da disciplina ministrada pela docente professora doutora Angélica Bolt. Em relação às partes do trabalho, a estrutura do gene ficou com o Flávio, a regulação da expressão do gene com a Ana Laura, a expressão em função da proteína comigo, Murilo, o polimorfismo do gene com o André, e tanto as técnicas de investigação quanto o artigo científico ficaram com a Flávia. Agora eu vou estar passando a palavra para o Flávio para ele estar explicando para vocês sobre a estrutura do gene. Olá, meu nome é Flávio Luiz e eu vou falar da estrutura do gene Ataxin-2. Antes de começar a falar da estrutura, eu vou dar uma breve introdução do que é o ATXN2. O ATXN2 é um gene, ou seja, uma sequência de aminoácidos que pode ou não codificar uma proteína. Especificamente, o ATXN2 codifica uma proteína. Essa proteína é a ataxina 2. A ataxina 2 expressa a poliglutamina. A poliglutamina, quando em extensões longas, está associada com a ataxia espinocerebellar tipo 2. E quando em extensões intermediárias, está associado com a esclerose lateral amiotrófica, a doença do Stephen Hawking. Ambas são doenças neurodegenerativas. Ele tem como nome oficial Ataxin-2, mas ele também é conhecido como ATX2, SCA2, que vem de espinocerebellar ataxia 2, que foi a doença que eu comentei no último slide, e ele também é conhecido como TNRC13. O seu número no NOMI é 601517. Sobre a localização cromossômica. Esse gene ele se encontra no 12º cromossômico, no braço longo, na segunda região, na quarta banda, e na 12ª subbanda, como está representado fisicamente ali na imagem. É importante dizer também que ocorre em faixa reversa 3' para 5'. Agora, sobre a localização genômica. Naquela parte onde está delimitada por 2 linhas vermelhas é onde o gene se encontra dentro do genoma. E na parte onde está delimitado por 2 linhas azuis são os genes vizinhos ao ATXN2. E eles são o BRAP e o SH2B3. Sobre a estrutura do gene. Ali na imagem onde está pintado de bege é a região promotora do gene, que está contendo a Tata Box, que está no sentido adenina, timina, adenina, timina, pelo sentido da fita ser 3' para 5'. E na região onde tem várias guaninas e citosinas pintadas de amarelo são as ilhas CPG, que é uma região maior que 200 pares de base, com concentração de dinucleotídeos, citosinas, guaninas superior a 50%. Agora sobre os exons e os introns. Os exons na imagem ali são representados por retângulos, que totaliza 24, e os introns são representados pelas linhas que estão separando esses retângulos, que totaliza 22. Esses exons, eles podem ser separados em exons em regiões UTR, que são representados na imagem por retângulos não preenchidos, que vai totalizar 8, e também pode ser separado em exons codificantes, que são representados na imagem por retângulos preenchidos, que totaliza 16. Os exons em região UTR estão representados ali na imagem e estão delimitados por uma flecha com 2 sentidos e pontilhados. A menor região é a região UTR 5' e a maior região é a região UTR 3'. E essa parte com pequenos círculos são os introns em sequências conservadas, que tem o início guanina-timina e final adenina-guanina. Agora sobre a homologia do gene. Bom, esse gene ele tem 275 ortólogos, que são genes em espécies diferentes que são originados de um único gene ancestral. Eu escolhi os 3 principais que tinham maior semelhança com a expressão humana, que são aqueles 3 macacos ali. E ele tem somente um parálogo, que é um gene que surge na mesma espécie através de um gene ancestral. E esse gene é o ATXN2L. É importante ressaltar aqui também que não há homologia entre genes dentro da própria espécie. Agora sobre a árvore genética. Na árvore genética tem pequenas ramificações de uma linha azul.
Cada ramificação é um animal que está portando o ATXN2. Daí, essas ramificações, quando elas estão em uma região verde, significa que está bem conservado dentro da espécie. E as que não estão nessa região verde significa que não está bem conservado. E no final dessas ramificações, todas as que têm um triângulo cinza significa que o gene está dentro de uma região condensada, ou seja, ele é bem guardado dentro do material genético. Enquanto nas ramificações que não têm esse triângulo cinza, são regiões que não têm o ATXN2 condensado. Meu nome é Ana Laura e vou falar um pouco sobre a regulação da expressão do gene ATXN2. Para começar, eu queria explicar o que são alguns termos muito importantes, que são os transcritos, os isoformas e as flags. Para começar, eu vou falar o que são os transcritos, e eles são basicamente diferentes versões de RNA mensageiro que um mesmo gene pode produzir. Já as isoformas são os diferentes produtos que vêm de um mesmo transcrito. Quando a gente compara as isoformas entre elas, a gente vê que elas variam a sua forma e a sua função. O gene ATXN2 ele possui 43 possíveis transcritos, dos quais 22 codificam proteínas de fato. 5 serão posteriormente degradados porque a célula consegue identificar o defeito e iniciar um processo de degradação. 5 RNAs mensageiros são teoricamente capazes de codificar uma proteína, mas a gente ainda não sabe precisamente quais são as regiões que contribuem para essa tradução proteica, e 11 representam introns retidos, o que geralmente acarreta em proteínas disfuncionais. Sobre as flags, por mais que a tradução literal seja bandeira, é mais fácil interpretar como etiqueta. Elas são basicamente etiquetas que indicam como os transcritos foram testados e o quão confiável eles são. Eu coloquei aqui do lado o que significa cada flag. Todas são importantes. E as principais aqui são a main selected, que indica o transcrito selecionado para um alto suporte experimental e alta confiabilidade, os que foram identificados como clinicamente mais relevantes, e o Ensemble Canonical. A gente não pode confundir esses dois conceitos, porque o segundo aqui quer dizer transcrito principal ou mais representativo, e ele é geralmente o mais bem caracterizado, mas não sempre. Aqui no gene ATXN2, a gente vê que o transcrito ATXN2-241 tem essas duas flags, ou seja, ele é o com maior relevância clínica e o maior suporte experimental. Né? Os demais ali, eles possuem no mínimo duas flags, o que indica que eles também têm uma confiabilidade bem alta. Aqui do lado a gente consegue ver que os demais, os que não necessariamente quantificam proteínas, variam entre 0 e 2 flags, indicando que eles também têm diferentes e variáveis níveis de suporte experimental. Sobre os níveis de expressão do gene ATXN2, é bem legal de entender por esse gráfico que aqui no eixo X cita o nome dos tecidos, e aqui no eixo Y está medido em ppm, que é uma unidade de medida para a expressão gênica. A gente consegue ver aqui desse lado que os 5 locais de maior expressão são o sangue, o fígado, o tecido adiposo subcutâneo, o músculo esquelético e o córtex cerebral. É bem importante que a gente veja que, por mais que o córtex cerebral não ocupe o primeiro lugar, ele tem uma expressão bem significativa. Isso vai ser muito importante para daqui a pouco a gente ver as doenças com as quais esse gene se relaciona, ou as doenças que ele está relacionado. E aqui, por curiosidade, os 5 locais de menor expressão desse gene. Em relação ao controle por microRNAs, eu procurei nesse site, Tarbase. É bem importante que a gente identifique aqui que nos filtros, né, foi filtrado somente a espécie humana, vai apresentar somente as interações entre microRNAs na espécie humana, e não foi selecionado nenhum tecido, ou seja, foi ali captado todas as interações em todos os tecidos que se sabe até hoje. Tá? O número de interações totais que o site apurou foram 438, mas nem todas foram validadas experimentalmente. As validadas experimentalmente são apenas 46, as demais provavelmente se tratam de previsões computacionais ou matemáticas. Em relação ao número de publicações que o site indica, o que isso significa, né? As publicações ali indicam o número de artigos científicos publicados que fornecem evidências para os dados relacionados, para os sites apurados, né? E ali, nesse caso, 27 publicações apoiam as interações reportadas pelo site. Os tecidos, o número de tecidos mostra
os diferentes tipos histológicos ali analisados. Ou seja, 19 tipos de tecidos foram analisados para as interações listadas. Em relação a cell lines e cell types, a tradução literal são linhas celulares e tipos celulares. Basicamente, as duas são, respectivamente, populações de células derivadas de um tecido ou órgão que foram adaptadas para crescer de forma contínua em laboratório. As linhas celulares são 26, ou seja, células in vitro. E cell types é a classificação natural de células com base em sua origem biológica e função no organismo. E ali foram captadas 12 tipos celulares. Da minha parte, é isso. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou o Murilo e eu vou estar falando a respeito da expressão em função da proteína Ataxin-2, certo? A proteína Ataxin-2, ela é o produto da tradução do gene ATXN2. Essa proteína, de acordo com o Protein Atlas, ela é classificada na classe de proteínas ou genes relacionados a doenças humanas, porque algumas mutações dela, como a gente vai ver mais à frente, causam doenças, dão origem a patologias, certo? A estrutura primária dessa proteína, em condições normais, não patológicas, ela tem aproximadamente em torno de 1.303 resíduos de aminoácido. Dentre esses resíduos que formam a estrutura primária da proteína, cabe a gente destacar que existe alguns trechos que têm uma sequência contínua de glutamina, gerando tratos de poliglutamina. Normalmente, esses tratos de poliglutamina eles são formados por 22 resíduos de aminoácidos. Mas em algumas situações patológicas pode acontecer uma expansão desse trato, certo? O que gera algumas doenças, como a esclerose lateral amiotrófica e também a ataxia espinocerebral tipo 2, SCA2, conforme a gente vai discutir mais à frente. Na parte inferior do nosso slide, a gente pode ver a estrutura secundária da proteína, certo? Então, com curvas beta, folhas beta e alfa-hélice. E na parte também lateral, direita, a gente pode observar a estrutura tridimensional dela, conforme prevista pelo AlphaFold. Em relação agora à localização da proteína na célula. Na imagem à esquerda, a gente tem uma microscopia óptica de imunofluorescência, em que a proteína Ataxin-2 ela foi marcada pelo anticorpo HPA-018295. Esse anticorpo específico ele é cultivado em ratos, ok? E ele tem uma média consistência com a proteína. Então, algumas outras proteínas também podem estar marcadas. Mas, de modo geral, ele já dá um ótimo norte para a gente em relação à distribuição dessa proteína no compartimento celular. E como a gente pode notar, ela está especialmente dispersa no citoplasma, não estando concentrada em nenhum compartimento específico, como a mitocôndria, o retículo de Golgi, etc. Na imagem já à direita, a gente pode observar um modelo esquemático também da distribuição da proteína Ataxin-2 no citoplasma, perfeito? Agora, em relação à função da proteína. A função dessa proteína ainda não está totalmente descoberta, mas o que a gente tem de noção é as interações dela com outras proteínas, especialmente aquelas que estão presentes e desempenham funções importantes no tecido nervoso, como a 2BP1, que ela, juntamente com a 2BP1, tem uma correlação com o SCA2, que é a ataxia espinocerebral tipo 2, que é uma patologia relacionada ao sistema nervoso. Assim também como a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Algumas interações proteicas sugerem uma maneira da gente desvendar por que algumas mutações do gene ATXN2, que acarretam mutações na proteína, desencadeiam doenças, certo? Apesar de, novamente, eu reitero que a função completa da proteína, o que ela faz 100%, não está completamente esclarecido, ok? Agora, em relação à expressão da proteína nos tecidos e órgãos, perfeito? Agora, nos tecidos a gente pode ver que, principalmente ali pelas barras amarelas, a gente tem uma grande expressão dessa proteína nos órgãos relacionados ao sistema nervoso central, como o córtex cerebral, o cerebelo e o caudal. Mas também há outros pontos de expressão, como na faringe nasal, nos pulmões e na vesícula biliar, como a gente pode notar nas barras em verde e também na barra em roxo claro, perfeito? Em relação à expressão em homens e mulheres, a expressão em homens e mulheres é muito próxima, com aspectos diferentes, especialmente aqueles órgãos específicos, como a parte relacionada ali à anatomia do pênis, certo, na mulher, e também, no homem, e nos seios da mulher, e na parte relacionada ao útero também. Tem essas distinções de expressão, mas nas demais partes do corpo comuns, ambos os sexos, a expressão da proteína é semelhante. Em relação à expressão do DNA e do RNA, a gente pode notar que, principalmente no cérebro, tanto a expressão do RNA quanto a expressão proteica, da tradução, ela é bem equilibrada.
Já no olho, por exemplo, e nas demais figuras, nos demais retângulos azulados, né, com contornos em azul, a gente pode ver que a gente tem uma predominância da expressão do RNA, com grande destaque especialmente para o olho. E já nos retângulos em roxo, acontece justamente o contrário, a gente tem uma maior predominância da expressão proteica em relação ao RNA. Perfeito? Agora, em relação ao cérebro, como podemos observar nas barras na parte direita, em relação ao cérebro, a gente tem uma boa distribuição da expressão da proteína, mas o córtex cerebral apresenta uma expressão levemente superior aos demais segmentos. Nos tipos celulares, novamente, a gente tem um grande destaque, principalmente para as células neuronais e as células da glia, o que reitera principalmente a importância da ataxin 2 ou a correlação dela com os aspectos do sistema nervoso, certo? Agora, em relação às patologias da ataxin 2, o ataxin 2, derivado do gene ATXN2, ele é um prognóstico desfavorável para o câncer de fígado, ok? Então, enfim, ficaria com um prognóstico desfavorável no câncer de fígado. Agora, em relação às demais patologias relacionadas, a gente tem tanto a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, quanto a ataxia espinocerebral tipo 2, certo? A ELA, o meu colega mais para frente com o André, ele vai abordar com mais detalhes para vocês. Aqui, especialmente porque em relação às mutações que deixam o indivíduo mais suscetível a ela, certo? Mas em relação à ataxia espinocerebral, algumas dos sintomas dela é a ataxia de marcha, que seria uma marcha briosa, que é uma marcha oscilante, então o indivíduo ele não consegue sustentar bem, ele tem uma dificuldade de equilíbrio, uma dificuldade de troca de passada de perna, etc. Dificuldade de equilíbrio e coordenação de movimentos, novamente, o que desencadearia uma marcha briosa, uma dificuldade de fala, anormalia de movimentos oculares e presença de tremores. Esses seriam alguns sintomas relacionados à ataxia espinocerebral. Por que isso se relaciona à proteína? Porque, novamente, o trato de poliglutamina da proteína, que geralmente tem em torno de 22 aminoácidos, quando mutado, expandido, então a gente tem a adição de mais aminoácidos de glutamina nesse trato, ele desencadeia a ataxia espinocerebral tipo 2. Então, o tipo de mutação que acaba causando a expansão desse trato de poliglutamina está relacionado à aparência dessa síndrome neurodegenerativa. Seria isso. Muito obrigado. Olá, eu sou o André. Irei apresentar sobre o polimorfismo do gene ataxin 2. Aqui estão apresentados todos os tipos de polimorfismos do gene ataxin 2. O principal polimorfismo é a variante Indron, representada por essa barra roxa. Vejam a discrepância entre esse polimorfismo e os outros polimorfismos. Esse apresenta 64.252 polimorfismos e esses outros não passam de 1.000. Então, verifica-se a predominância da variante Intron como polimorfismo no gene ATXN2. Porém, apesar dessa predominância da variante Intron, nós escolhemos uma mutação decorrente do polimorfismo de deleção de quadros, assinalado por essa flecha preta, que existem 55 nesse gene ATXN2. Aqui está um outro gráfico em forma de pizza, mostrando também a grande predominância desse tipo de polimorfismo, bem como o restante dos outros polimorfismos. Tabela de transcrição. Aqui apresenta-se uma tabela com todas as transcrições do gene ATXN2, as suas transcrições e os seus resultados. Observa-se que nem sempre uma transcrição irá gerar um resultado. Então, a tabela nos diz que as transcrições podem ocasionar 100 resultados. Variantes do gene. Nessas tabelas estão apresentadas algumas variantes do gene ATXN2, mas mais especificamente da ataxia espinocerebral tipo 2, também conhecida como SCA2. Aqui está a localização da mutação genética, seguida por várias sequências de trinucleotídeos apresentadas por GCT, GCT, GC, e seria um T aqui, porém não existe um T, não existe uma timina, existe uma guanina. Esse gene, essa mutação também representada por esse código,
de RS 1885-090126, intron deletion, diz que essa mutação ela é oficialmente estabelecida junto ao gene ATXN2. Aqui estão a localização de outras variantes, né, diferentes da ataxia espinocerebellar. Outras variantes e suas localizações no respectivo código genético. Novamente, voltando ao gene escolhido, que é da ataxia espinocerebellar tipo 2, há, realmente, como foi dito antes, a deleção de uma timina. Nisso, ocorre a mutação genética. A localização da mutação presente no código genético do gene. Olha só. Há uma grande expressão de trinucleotídeos, CAG, 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 e após isso a modificação do gene, ou seja, a mutação. Aqui nós pegamos a região que está estabelecida o gene, ATXN2, no cromossomo 12. Essa é a posição oficial, o número da posição oficial, bem como aqui nesse slide nós temos as suas localizações e as suas regiões, codificantes e não codificantes, codificantes e não codificantes, codificantes e não codificantes, onde estou passando o mouse agora. Observa-se que a mutação escolhida ela está nesse ressalto vermelho aqui, nesse retângulo vermelho. É bem aqui a localização da nossa mutação. Aqui nós temos os 10 primers que fazem o recorte da mutação específica. 10 primers que podem fazer esse recorte, né? Porém, apenas o primer 10 é o primer que melhor compactua, né, essa mutação, cortando um pouco antes da mutação genética e cortando um pouco depois da mutação genética. Os outros primers ou cortam muito em cima, ou cortam muito à direita, enfim, não cortam de formas que possibilitam a pesquisa do gene de forma eficaz. Então, o primer 10 é o primer que melhor faz esse recorte. Aqui está um exemplo da forma como o primer 10 ele trabalha, né? Essas duas linhas vermelhas são o início e o fim da mutação. E ó, veja que o primer 1, primer 2, primer 3, primer 4, primer 5 nem chegam, né, ao final do gene. Assim como o 6, 7, 8 e 9 há outros efeitos, mas o 10 não. Ele começa antes e termina depois, do jeito que precisa ser para a pesquisa do gene. Aqui é o primer avançado, né, que é o primer 10 que está recortando o gene especificamente. E também existe o primer reverso. Aqui seria o primer reverso, também recortando o gene da forma que deve ser. Agora, falando um pouco sobre a frequência nos principais grupos étnicos, sequências da ataxia espinocerebellar tipo 2. Olha, aqui é o código do nosso gene, né, da nossa mutação, especificamente, da ataxia, né, tipo 2. E aqui estão a sua incidência global, 10.650 casos. Verifica-se que a grande parte dessa distribuição está presente no grupo étnico europeu, com quase 7.000 casos. E o segundo tipo étnico que mais está presente essa ataxia é o grupo étnico africano, com quase 2.300 casos. Aqui estão outros grupos étnicos, mas com poucas expressões, tirando o fato apenas dos afro-americanos, que também tem uma incidência alta, de 2.210 casos. O gene para a ataxia espinocerebellar tipo 2 foi mapeado no cromossomo 12, posição Q24.1, e foi recentemente sugerido que expansões curtas de CAG, como visto nos slides anteriores, causa a ataxia espinocerebellar. Além disso, essas expansões curtas estão associadas também a outros fenótipos. Quais são eles? Esclerose lateral amiotrófica, ELA, e principalmente nas populações dos Estados Unidos e do norte da Europa, né? Além disso, também foi descoberto que expansões do gene ATXN2 em casos de ELA também sugerem um outro fenótipo,
que é o caso do Parkinson, também associados ao interrompimento do ATXN2. Aqui nessa tabela podemos verificar, ó, há 3 fenótipos mais conhecidos associados ao ATXN. Claramente, a ataxia espinocerebellar tipo 2 é o principal, porém há Parkinson e também há esclerose lateral amiotrófica. Além disso, por fim, há as repetições de CAG nos alelos, elas têm um tamanho fixo, um tamanho padrão, digamos assim. Esse tamanho padrão é de 15 a 24 unidades de repetição. Então, CAG, 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 de 15 a 24 vezes. Porém, quando extrapola esse número e chega a 35 a 59 unidades, verifica-se a SCA2, que é a ataxia espinocerebellar. Então, nos casos de ataxia espinocerebellar, os trinucleotídeos de CAG são expandidos, em vez de 15 a 24 vezes, para 35 a 59 vezes, certo? E fazendo isso, eles vão codificar, né, 1.303 aminoácidos, certo? E isso será uma poliglutamina. Essa poliglutamina está associada, sim, a vários fenótipos, como ataxia, Parkinson e ELO. Verificou-se que a expansão de nucleotídeos CAG em pacientes com ataxia é diferente da expansão dos nucleotídeos CAG em pacientes normais. Em pacientes com ataxia, essa expansão foi perfeita, verificou-se de forma independente e ocasionou 37 nucleotídeos de CAG. E 37 nucleotídeos de CAG, eles identificam a ataxia. Indivíduos normais, não. Apesar dessa expansão do CAG, não houve a identificação de 37 nucleotídeos seguidos de CAG. Então, isso prova mais uma vez a correlação entre a ataxia e a expansão do CAG. Apesar de que, para identificar o fenótipo, o 37 CAG são necessários. O que demonstra algo interessante, porque é uma das melhores expressões vistas na síndrome de CAG. Essa repetição ocorre na região codificadora 5' do gene da ataxia espinocerebellar 2, que é um membro de uma nova família de genes. Até mais. Olá, meu nome é Flávia e eu vou explicar um pouquinho sobre as técnicas de investigação do Ataxin 2. Para a gente fazer uma investigação, o método mais eficaz para esse tipo de ataxia é o método do PCR-SSP. Esse tipo de método, a gente usa um fragmento de DNA que pode ser extraído do sangue, da saliva ou um fio de cabelo, em que a gente consegue sequenciar. Mas geralmente a gente usa o sangue para ter um sequenciamento melhor. A gente vai sequenciar, ou seja, a gente vai pegar esse fragmento de DNA, vai multiplicar ele várias vezes e com isso a gente vai conseguir ver se a pessoa tem ataxia ou não. Aqui a gente tem uma imagem que mostra o sequenciamento da ataxia, sempre do 5' para o 3'. Aqui a gente mostra em verde os sequenciamentos em que ele vai cortando, tá? Com as proteínas, e a gente vai vendo nesse filamento de DNA, que nesse caso aqui tem ataxia positiva, porque tem muitos fragmentos de CAG neles repetido. Então, o que acontece? Aqui a gente já consegue ver com esse sequenciamento que tem ataxia. Aqui a gente consegue ver pelo número do sequenciamento do cromossomo 12, pelo número da localização dele, a gente consegue verificar que tem um primer específico para ele. No caso lá que a gente vai usar o primer 10, existem várias variações dele. Como o primer, ele geralmente já é autenticado, alguém que descobriu foi lá, patenteou. Então, para a gente poder fazer esse tipo de estudo e usar esse tipo de primer, a gente precisa comprar no mercado. Aqui, em outros sites que você pode comprar, está em média de 77, 78 dólares o primer. Então, é uma técnica que deve ter um bom manuseio para que não seja perdido. Então, aquelas pessoas que precisam fazer um sequenciamento,
precisam desse primer para ter um diagnóstico correto, acabam tendo um pouco de dificuldade, porque é uma técnica que exige um alto custo, como também de um primer muito específico. Então, acaba dificultando um pouco o diagnóstico. Aqui, a gente usa, além do PCR, a gente usa a eletroforese, porque aqui a gente consegue ver dados mais específicos, tanto as densidades das proteínas, como também o gráfico que mostra se tem sobreposição, se teve erro no PCR, qual que é as repetições, qual que são as bases que mais se repetem, as proteínas que se repetem. Aqui a gente consegue ver com clareza a parte da ataxia, né? Apesar de a gente conseguir ver no outro, aqui fica extremamente claro e diz exatamente onde está e aonde que essas repetições estão prevalentes, né? Porque apesar do nosso DNA mostrar tudo, existem partes dele, expressões dele que têm a sequenciamento e outros que podem não ter. Aqui, com a flechinha, mostra exatamente o lugar que ele está e como que ele está expresso. Aqui a gente mostra uma ressonância magnética em que exemplifica, né? Quando a gente tem um sequenciamento menor, com 17 bases ali, às vezes a gente não vai ter uma mudança muito perceptível na imagem. Já quando você tem um sequenciamento muito maior, a gente consegue ver discrepâncias bem grandes na região do cérebro e do cerebelo, né? Principalmente no cerebelo. Então, quanto maior for a progressão dessas bases, quanto maior o sequenciamento, mais sintomas essa pessoa vai ter e, consequentemente, mais grave será. Aqui eu mostro outra imagem do sequenciamento do PCR, aqui mostrando as proteínas e os lugares corretos para que a gente tenha esse sequenciamento, como também aqui as partes que se tira e as proteínas que podem se criar nessa ataxia aqui, que são o RBP e o PABP, que aqui que também pode ser um indício, né? Como tem vários tipos de ataxia, como tem vários tipos de problemas no cerebelo, então com essas proteínas a gente também consegue verificar se é realmente uma ataxia do tipo 2 ou uma ataxia do tipo 1, com que a gente tem um diagnóstico bem preciso, porque cada ataxia tem suas características. Aqui a gente consegue ver outra vez o sequenciamento. Como a gente quer saber se é um sequenciamento, vamos dizer assim, positivo ou negativo, em questão do gene, se a pessoa possui essa repetição, a gente põe o primer específico e vê se tem essa mutação ou não. Caso a pessoa tenha, ela vai ter uma conformação celular diferente, vai ter uma formação de proteínas diferente e acaba que essa sequência dessa pequena deleção, pequena entre aspas, vai formar todo o desencadeamento da produção e a mudança da conformação do cerebelo, né? Então, além das partes das bases, vai ter toda uma diferença estrutural. Meu nome é Flávia e eu venho aqui nesse segundo momento para discorrer um pouquinho sobre o artigo, tá? O nosso artigo é o ATXN2 é alvo de proteólise N-terminal. Ele é escrito por Mônica Titre e Patrick Emery. Eles são do Departamento de Neurobiologia da Universidade de Massachusetts, tá? É um estudo bem completo e é um estudo de caso. Aqui na abstração, eles tentaram abordar um pouquinho como que funciona o ATXN2, como a gente já explicou um pouquinho, em específico na ataxia neurocerebral do tipo 2. Na introdução, eles ainda abordam um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre como existem esses problemas relacionados à
a sequência de bases. Então, essa repetição CAG na estrutura do DNA, como ela é abordada, como que ela reflete nesse tipo de ataxia. Ela afeta principalmente, como abordado aqui, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, ele afeta a parte cognitiva. Então, nessa introdução, eles tentam mostrar um pouquinho do que é essa patologia. Aqui no Materiais e Métodos, eles usam vários passo a passos, tá? O primeiro passo que eles utilizaram foi a geração, preparação e validação da sequência de plasmídeos. Aqui, um doutor, Iron Hitler, doou um professor de Stanford, né? Ele doou o material de genético para estudo com toda a autorização, até porque material humano ainda, dependendo do caso, tem que ter muito cuidado para ser estudado, tá? Então aqui ele explica os métodos, como que ele extraiu esse tipo de DNA com ATG1 e ATG2 também. Ele usa o pcDNA6 e foram abordados e sequenciados da forma correta, tá? Depois dessa etapa, eles fizeram a cultura das células e a transfecção. O que seria isso? As células HEK293E foram plaqueadas e separadas adequadamente, com o tamanho correto e sua sequência, tá? Eles usaram vários tipos de proteína diferente, vários tipos de primers também, para ter esse sequenciamento correto. Após 15 minutos de incubação, cada mistura de transfecção individual foi adicionada a um único poço. Então, o que ele quer dizer aqui? Que eles separaram em vários compartimentos diferentes para que eles pudessem fazer um estudo adequado, né? Porque como o DNA ele é muito extenso e existem partes que a gente precisa e partes que não são recorrentes para o nosso estudo. Então, existe uma separação ideal. Aqui, ele mostra um pouquinho como que foi tirada essas sequências, quais que foram as sequências delimitadas ali para o estudo. Aqui mostra certinho as sequências, né? E aqui o tamanho também, qual que foi a transductions, né? A transdução que ele foi usado. Aqui também a gente consegue observar do estudo como o que eles fizeram. Aqui todo o sequenciamento e como eles sequenciaram. Eles usaram o PCR, né? Como a gente consegue observar aqui. E a eletroforese. Então, eles sequenciaram a parte que eles queriam para o alvo do estudo e fizeram o sequenciamento e usaram a eletroforese. Aqui também a gente vê o restante da imagem com os resultados. Aqui a gente consegue ver por diferenciação de cor, tá? Geralmente é em preto e branco, mas eles usaram coloração digital para ter uma melhor visualização dos resultados. Os resultados principais desses estudos foi realmente que quanto mais existe, quanto mais quantidade dessas bases, mais consequências você vai ter. Problemas neurológicos, problemas físicos. E aqui ele discorre um pouquinho as partes das proteínas que são mais afetadas e como que essas proteínas, a poli-Q, e como esse sequenciamento afeta as células e afeta esse sequenciamento. Então, ele discorre sobre isso. Aqui ele exemplifica, né? Quais foram que eles acharam, quais foram os estudos que eles precisaram rever
para poder descobrir por que existe uma influência dessa proteína poliQ na terminação N-terminal e como isso afeta no sequenciamento. E é bem interessante porque na próxima imagem, aqui, a gente consegue ver como vai avançando e como eles fizeram o estudo, né? O estudo é muito complexo. Então, aqui na imagem fica um pouco mais claro como eles conseguiram sequenciar e ver como a poliQ e como outros tipos de proteína também fazem um estrago, entre aspas, na hora de expressar, né? Aqui ele já mostra certinho o sequenciamento e aonde foi afetado. Aqui a gente consegue observar as partes dos aminos terminais, quais são os sequenciamentos, né, e qual que é a influência, juntamente com os resultados do outro sequenciamento. E a discussão aqui principal é que várias proteínas contendo poliQ implicadas na neurodegeneração são alvos da proteólise N-terminal. Então, o que eles descobriram? Que com a proteína poliQ e tem uma influência enorme, mas não em todo o sequenciamento, mas principalmente na proteólise N-terminal, que é o quê? Na parte terminal dessa proteína. Então, o que acontece? Eles descobriram que, apesar de existir todo um sequenciamento, a parte mais afetada é esse N-terminal. Então, com esses resultados, que essa concentração de repetições está nessa parte N-terminal, eles conseguem ter uma visão muito mais avançada de como criar tratamentos, primers e até formas de ter uma reparação da doença e ter uma forma de que não avance. Ainda os estudos estão caminhando devagar, mas com esse tipo de sequenciamento, a gente consegue observar onde estão as principais consequências. E para finalizar, aqui um último gráfico mostrando aonde estavam os sequenciamentos, qual era a densidade deles, né? E aqui um pouquinho dos autores, quem supervisionou, quem escreveu, que é muito importante que os autores sejam evidenciados sobre um estudo. Oi, meu nome é Flávio e eu vou falar da estrutura do gene ATXN2. Bom, o ATXN2 ele está localizado no 12º cromossomo, no braço longo, na segunda região, na quarta banda e na 12ª subbanda. Ele tem como genes vizinhos o SH2B3 e o BRAP. Ele é composto principalmente de 24 exons e 22 introns, onde desses 24 exons, 16 desses exons estão em região não traduzida. E em relação à homologia, o gene ATXN2 ele possui 215 genes ortólogos e somente um gene parálogo, que é o gene ATXN2L. Meu nome é Ana Laura e eu vou falar um pouco sobre a expressão do gene. O gene ATXN2 ele possui 43 transcritos potenciais. Desses 43, apenas 22 confirmadamente codificam proteínas funcionais. O seu transcrito mais estudado e de maior relevância clínica é o ATXN2 241. A expressão do gene ATXN2 ela pode ser controlada por microRNAs e já se comprovaram em laboratório 46 das 438 interações previstas. Essa previsão pode ocorrer de forma computacional e matemática, e 46 foram realmente analisadas e comprovadas laboratorialmente, em pesquisas, artigos, etc. A maior expressão do gene no organismo humano ocorre no sangue, embora as doenças mais sabidamente relacionadas a ele hoje ocorram no córtex cerebelar, que é o quinto tecido com a maior expressão do gene ATXN2. Olá, eu sou o Murilo
e eu vou estar falando um pouquinho da função da proteína relacionada ao gene ATXN2. O gene ATXN2, após transcrição e tradução, ele origina principalmente a proteína ataxin-2. Essa é uma proteína que normalmente ela é formada por em torno de 1.313 resíduos de aminoácido, sendo que dentre esses resíduos há uma cadeia, um trato de poliglutamina, que em condições não patológicas ele apresenta entre 15 a 24 resíduos. Esse trato de poliglutamina é extremamente importante, porque algumas mutações que promovem a expansão desse trato, elas contribuem ou são certeiras para o aparecimento e desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Dentre elas, especialmente, a ataxia espinocerebelosa tipo 2, sigla SSA2, ou esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Tanto a ataxia, né, a SSA2, quanto a ELA, o indivíduo se torna mais suscetível a essas doenças após a expansão desse trato de poliglutamina. Então, geralmente, esse trato tem 15 a 24 resíduos, ele vai para 30, 35 resíduos, ou números maiores ainda. Em geral, quanto maior o número, mais rápido o desenvolvimento e pior são os sintomas da doença. Em relação agora especificamente à função da proteína, né? A função da taxin 2 ela não está totalmente descrita, não está bem esclarecida. Todavia, o que é muito bem conhecido, novamente reitero, é a relação das mutações que promovem a expansão do trato de poliglutamina com o surgimento de doenças neurodegenerativas. Isso, inclusive, tem uma certa consonância com a distribuição dessa proteína nos tecidos humanos, que geralmente ela se apresenta em maiores concentrações em células, em tecidos, né, de células do sistema nervoso central. Muito obrigado pela atenção. Olá, agora iremos falar sobre o polimorfismo do gene ATXN2. Primeiramente, o que é polimorfismo? Polimorfismo é a capacidade de um gene de possuir diversos tipos de mutações para esse mesmo gene. Nós escolhemos a mutação da ataraxia espinocerebelar tipo 2 para estudarmos. Essa mutação no gene ATXN2 é abreviada de SCA2. Essa mutação é do tipo de inserção de quadros e fica localizada sempre no cromossomo 12. Ela ocorre fazendo a exclusão de uma timina do nucleotídeo GCT. Após essa exclusão de uma timina, ocorre a repetição exacerbada do nucleotídeo CAG, ou seja, era uma repetição que iria até mais ou menos 24 repetições, ela acaba indo até 59 repetições. Olá, meu nome é Flávia e eu vou falar um pouquinho do nosso banner. Aqui eu vou falar um pouco do método de sequenciamento, tá? O sequenciamento que foi feito pelo PCR-SSP. Ele usa primers para codificar, sequenciar as partes que a gente precisa. Quando a gente usa esse tipo de método, para que a gente tenha um melhor resultado, a gente usa também a eletroforese. Assim, por densidade e também por atração elétrica, a gente consegue distinguir quais são as partes separadas. Assim, a gente consegue ver proteína por proteína sequenciada separadamente, assim conseguindo fazer um estudo mais detalhado. Aqui embaixo, eu deixo para vocês um link para um artigo. Nesse artigo, vocês conseguem ver o sequenciamento bem direitinho e tudo sobre o ATXN2.